Beleza. A questão 11, ela pede para simplificar essas frações algébricas, quando for possível, tá? Então, primeira coisa, para simplificar as frações algébricas, primeira coisa que tem que fazer é fatorar, tudo bem? A letra A, a letra B está fatorado. Por quê? Porque está 5xy. 5x é 5 vezes x vezes y. Então está tudo multiplicando. Agora a F não está. Por quê? Porque tem uma subtração aqui. Então, antes de simplificar, eu tenho que fatorar todo mundo. Só que aqui já está fatorado. Aí eu vou simplificar o de cima com o de baixo. Eu divido o número com o número. Esse número aqui de cima tem como dividir por 5 em cima. O de 5 de 10 embaixo tem como dividir por 5. 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 5, 2. Aí o x corta com esse x porque estão iguais. São iguais, idênticos. E sobrou o y. Acabou. Agora aqui embaixo, letra B. O 16 e 12 tem como também simplificar. Dá para dividir por 4 em cima e 4 embaixo. 16 dividido por 4, 4. 12 dividido por 4, 3. E agora vamos usar as. Só que aqui o A não está igual, porque aqui é A ao quadrado, aqui é A. Então o que eu vou fazer? Eu vou subtrair o expoente. A ao quadrado e A elevado a 1. 2 menos 1, 1. Então vai ficar A elevado a 1 em cima, porque o maior expoente está em cima. Se o 2 estivesse embaixo, o A ficaria embaixo. E o B aqui eu corto porque eles estão iguais. Então ficou 4/3 de A. Tá? Agora vamos para C. Olha aqui. Y ao cubo, y ao cubo, y ao cubo. Eu posso fazer o que aqui? Simplificar, cortar o y ao cubo. Cancelou o y ao cubo. O 2 não vai dividir com ninguém, porque não tem o número para dividir com ele. Agora aqui está x quadrado e x ao cubo. Eu não vou cortar porque os x não são iguais. Um está elevado ao quadrado ou ao cubo. Então vou subtrair o expoente. 3 menos 2, 1. Só que o x vai ficar embaixo, no denominador. Por quê? Porque o maior expoente está embaixo no denominador. E o z não vai simplificar com ninguém, porque sobrou só o z. Então o z fica aqui em cima. Tá? Próximo. Aqui. Não tem nenhuma letra 100% igual, então não vou cortar. Vou ter que subtrair. 24. Eu vou dividir aqui em cima por 4 e aqui embaixo por 4 também. 4 dividido por 4, 1. 20 dividido por 4, 5. M a quinta e M a quarta subtrai expoente. 5 menos 4, 1. Só como o M com o maior expoente está em cima, então vai ficar M elevado a 1 em cima. N a quarta e N a terceira, os dois N são a mesma letra. Eu vou subtrair o expoente, tá? 4 menos 3, 1. Então vai ficar N elevado a 1. Tá? Aí, vamos lá. Aqui finalizou. Agora para a próxima. Não tem como cortar esse x, porque tem soma aqui. Eu só posso cortar quando tiver tudo multiplicando. Então, nesses casos que estiver somando aqui, pessoal, eu vou ter que fatorar antes. Vou fatorar em cima e vou fatorar embaixo. Todos aqueles 5, 6 metros que nós aprendemos lá em cima, da 1 até a 5. Qual é o primeiro fatoração que eu vou pensar? Se tem fator em comum em todos. Aqui tem x nos dois, então vou colocar o x em evidência. Como coloquei o x em evidência, aqui coloquei o x para lá. Então o x, eu coloquei o x para fora. Então sobrou o 1 aqui. xy, sobrou o y, coloquei o x para lá. E aqui vou colocar aqui em evidência o x também. Então eu coloco o x para fora embaixo. Coloquei o x para fora, sobrou só o 1. Menos, sobrou quem aqui? O z. Agora eu posso cortar, porque eu tenho x e parênteses, x e parênteses. O que está igual? Os x. Corto o x, sobrou somente os parênteses. Não tem como fatorar de novo, porque não tem fator comum, nem diferença de quadrados, nem nada. E não tem como cortar nada. Para aqui. Letra F. De novo, subtraindo fator em cima e fator embaixo primeiro. Fatorar em cima, o que tem em comum? Tem o 3 e o A nos dois. Então, vou colocar 3A em
evidência. Aqui é A ao cubo e coloquei o A, então sobrou A ao quadrado. Não vai ficar nulo porque eu já coloquei o 3 para fora. Aqui 3A, já coloquei o 3A para fora, então aqui vai ficar 1, que é menos 1, sobre A menos 1, porque aqui não tem como colocar na evidência e não tem nada elevado ao quadrado para fazer diferença de quadrados. Só que aqui ó, tem como fazer diferença de quadrados. Por quê? Porque 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado. Lembra disso? Quando tiver o 1, é a mesma coisa que 1 ao quadrado. Aqui eu faço diferença de quadrados. Vai ficar ó, 3A. Primeiro, ó, diferença de dois quadrados. Primeiro mais o segundo. Vezes o primeiro menos o segundo. E embaixo sobrou A menos 1. Então vou colocar esse A menos 1 entre parênteses. Eu posso, não tem problema. Aí eu vou cortar esse parênteses, A menos 1, com esse parênteses, A menos 1. Então sobrou 3A, A mais 1. Certo? Agora vamos lá. Letra G. Letra G, eu preciso fatorar em cima e embaixo. Lembre-se, quando tem 4 termos, geralmente vai ser aquele método que fatora 2 vezes. Os 2 primeiros e os 2 segundos. Tá? Agora, os 2 primeiros, quem tem em comum? O x. Quando eu coloquei o x para fora, sobrou x ao quadrado, coloquei o x. Então, sobrou um x aqui dentro. Menos 5, coloquei um x para fora. Então, ficou menos 5 aqui dentro. xy menos y. Menos 5y. Vou colocar o menos, vou colocar o mais y para fora. Coloquei o y para fora, sobrou o x e o menos 5. E embaixo, vou colocar aqui em evidência o 7, ó, porque o 7 está nos dois. Então vai ficar x mais y. Agora, quem que eu vou colocar em evidência aqui? O x menos 5, porque está em comum nos dois. Sobrou quem aqui? O x mais o y. Embaixo sobrou 7, x mais y. Quem que eu vou cortar aqui? X mais y com x mais y. Sobrou quem? X menos 5. Certo? Agora para a próxima. Acabou aqui, ó. Ah, sobrou 7 aqui. Caramba. Esqueci. Então aqui, H. Fatorar em cima, fatorar embaixo para fazer a simplificação. Em cima, ó, é o quadrado. Diferença de 2 quadrados. Vou colocar aqui em evidência. Vou fatorar x mais y vezes x menos y. Agora embaixo. Olha o que tem igual embaixo. Embaixo tem, ó, todos eles têm um número par. Todos eles dá para colocar o 2 para fora. Quando eu coloco o 2 para fora, vai sobrar x quadrado. Coloquei o 2, tem o 4 aqui, então vai ficar 2xy. Coloquei o 2 para fora, sobrou o y quadrado. Repare que aqui dentro tem um trinômio. Então ele pode ser um trinômio quadrado perfeito. Bem, isso daqui tem raiz quadrada exata. Raiz quadrada de x é x quadrada é x. Raiz quadrada de y quadrado é y. E o do meio é justamente 2 vezes esse vezes esse. Então esse aqui é um trinômio quadrado, vai ser x menos esse y ao quadrado. Tá? Deixa eu mudar aqui de cor. Beleza. Então aqui, ó, vai ficar x mais y vezes x menos y sobre 2 vezes x menos y ao quadrado. Aí aqui, ó, eu vou cortar esses dois, mas um está ao quadrado e um está elevado a 1. Então eu vou subtrair o expoente. Então vai ficar 2 menos 1, 1. Então ficou x mais y sobre 2, ó, 2 menos 1, 1. Como o maior expoente está embaixo, o x menos y vai ficar embaixo. Pronto, acabou aqui. Certo? Agora a penúltima. E o de cima, quem tem como colocar evidência? O 5, porque 5x menos 25. Então eu coloco o 5 em evidência, vai ficar x menos 5. Tá? Porque eu coloquei o x menos 5, 5 vezes 5, 25.
Agora, o de baixo é 3 termos. Olha aqui, ó, trinômio. Toda vez que for trinômio, verifique se dá para fazer por Estevão, pelo trinômio quadrado perfeito. Quando não tiver um fator para colocar para fora. Agora, isso daqui é um trinômio quadrado perfeito, ó, porque raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de 25 é 5. E o termo do meio é justamente 2 vezes esses dois. 5 vezes x, que dá 10x. Então, embaixo vai ficar x menos 5 ao quadrado. Aqui é elevado a 1. Aí subtrai expoente aqui, ó. Então, fica 5 sobre 2 menos 1, 1. X menos 5. Tá? Letra J e a última. Fatorar em cima e embaixo. Olha aqui de novo, ó, trinômio. Então, verificar se tem como fatorar por trinômio, tá? Então aqui, ó, esse primeiro termo, raiz quadrada de x quadrado é x, raiz quadrada de 9 é 3. E o termo do meio é justamente 2 vezes esse, que é o 6x. Pronto, então aqui vai ficar x mais 3 ao quadrado. E embaixo vou colocar o 2 em evidência. Então, eu coloco 2 para fora, aqui, ó. Tem 2 aqui e 2 aqui. Certo? Vai ficar x mais 3. Aí aqui, ó, eu divido os dois, elevado a 1. Os dois são iguais. Então, vai ficar x mais 3, porque eu subtraí 2 menos 1, sobre 2. Certo? É isso daí, galera. Próximo vídeo, próxima questão.